Olá, sejam bem-vindos ao Bookcast, aqui no canal Arqueobook. Hoje a gente inicia uma análise mais, detalhada de uma obra que, nossa, mexe com as nossas certezas, Passaporte para a Magonia, do pesquisador Jacques Vallée. Um livro fundamental, né? Para quem estuda esses fenômenos. Exato. E hoje, especificamente, vamos nos concentrar só nos 2 primeiros capítulos, tá? O Visões de um Mundo Paralelo e O Bom Povo. Perfeito. A ideia é pegar o comecinho do argumento dele. Isso. Como é que o Vallée começa a construir essa ponte, né, entre o folclore antigo, tipo fadas, duendes, essas coisas, e os fenômenos modernos que a gente chama de OVNIs. E é só o que está nesses 2 capítulos, por enquanto. Certo. E ele já começa com um impacto visual forte, né? Muito, com uma imagem lá do passado que desafia qualquer explicação simples. Tipo, te joga direto no mistério. Sim, ele nos transporta para Palenque, lá no México, acho que 1952, né? Isso, 1952. Quando o arqueólogo Alberto Ruslier fez aquela descoberta incrível dentro de uma pirâmide maia. Uma cripta secreta. E dentro um sarcófago imenso. Exato. E a tampa, nossa, uma laje esculpida de 6 toneladas. Ali está o ponto central para ele começar. A imagem gravada ali, né? Mostra uma figura humana numa posição estranha, parece que está operando controles, numa máquina complexa e tem tipo umas chamas saindo da parte de trás. Uma coisa meio ficção científica antiga. Totalmente. Lembra muito, né, as imagens que a gente tem de astronautas em cápsulas. O Vallée até menciona isso, fala de interpretações tipo a do Kazantsev, o escritor soviético, que viu ali um piloto espacial. Mas o ponto-chave do Vallée, já ali no início, não é cravar era um astronauta, né? Não, não é isso. É mais usar essa imagem antiga como uma evidência de que o tipo de fenômeno que hoje a gente rotula como OVNI, Encontros com tecnologia aparente, seres diferentes. isso pode ter ecos muito, muito antigos. Obriga a gente a pensar. Será que visitantes do espaço é a única etiqueta? Ou a melhor? Exatamente. E ainda tem o mistério do esqueleto que acharam dentro, né? Um homem de quase 1,80 metros. Bem mais alto que a média maia que a gente conhece. Pois é. Então, Palenque serve para Vallée plantar essa sementinha da dúvida. Será que nossos ancestrais viram coisas que não se encaixavam no mundo deles e interpretaram como podiam? E ele não para aí. Busca reforçar essa ideia em outros lugares. Cita umas passagens bíblicas, tipo Isaías falando de exércitos vindo da extremidade do céu. Ah, sim. Associados a manifestações poderosas, luzes, organização militar. A sugestão é que descrever fenômenos aéreos estranhos e seus ocupantes não é coisa só da nossa era. Seguindo essa linha de artefatos que complicam as coisas, Vallée nos leva para o Japão antigo. Era Jomon, pré-história. As estatuetas Dogo, aquelas figurinhas de cerâmica. Isso, humanoides com umas características bem particulares. Olhos enormes, tipo óculos de proteção, capacetes, uns trajes que parecem inteiriços, até tipo um colar largo no pescoço. A semelhança com traje de pressão é impressionante, né? Muito. Mas, de novo, o Vallée não afirma que são astronautas. Ele joga a pergunta: o que inspirou esses artistas? Eram memórias de encontros? Algo distorcido? Ou outra coisa totalmente diferente? É uma provocação constante, né? Ainda no Japão, ele traz vários relatos históricos, fenômenos no céu que causaram pânico, que tiveram impacto social. Tem aquele caso de 1271 do sacerdote Nichiren. Isso, que ia ser executado, e aí apareceu um objeto brilhante como a lua, assustou todo mundo e ele se salvou. Pois é. E tem outros, né? Objetos redondos se juntando, objeto em forma de tambor, de roda, luzes que causaram pânico geral. Fogo no céu, roda vermelha, vários casos ao longo dos séculos. E aqui vem uma conexão crucial para a tese dele. O Vallée argumenta que esses avistamentos antigos raramente são só luzes no céu. Muitas vezes, eles vêm junto com relatos de contato com seres estranhos. Ou com consequências diretas na vida das pessoas, como Nichiren. Exatamente. Ele vê aí um paralelo direto com os relatos modernos de pouso de OVNIs e encontros com ocupantes.
O padrão que ele começa a desenhar é esse: fenômenos aéreos inexplicáveis ligados a interações com entidades não humanas, ou pelo menos incomuns. Um padrão que parece atravessar séculos e culturas. Faz sentido. Saindo do Japão, a gente vai para o Egito, século IV, a história de Santo Antão no deserto. Ah, o encontro com o ser pequeno. Isso. Ele usa os termos da época, né? Sátiro, homenzinho, íncubo. Mas o que o Vale acha mais significativo é que o Santo Antão tinha certeza. Não era anjo nem demônio. Era algo outro. Não se encaixava nas caixinhas conhecidas. Exato. Essa ambiguidade. É um ponto que o Vale explora muito. Essa dificuldade de classificar o fenômeno, os seres, tanto nos relatos antigos quanto nos modernos. Parece que escapa, né? Resiste a uma categorização fácil dentro do paradigma de cada época. E isso leva a um dos conceitos mais famosos que ele introduziu, Magônia. Ah, Magônia. Século IX, França, o bispo Agobardo de Lyon. Isso. Ele registrou e combateu uma crença popular super forte na época. O pessoal acreditava numa região chamada Magônia. De onde vinham navios voadores nas nuvens e que roubavam as colheitas depois das tempestades. Agobardo, como intelectual racionalista, achava um absurdo completo. Mas o mais interessante é o episódio que ele conta, né? Que ele teve que intervir para impedir uma multidão de linchar 4 pessoas. 3 homens e uma mulher, que diziam ter caído desses navios das nuvens. E eles se defenderam dizendo que eram dali mesmo, mas que tinham sido levados por homens milagrosos que mostraram maravilhas para eles antes de voltarem. Agobardo não acreditou, claro. Mas o caso mostra bem essa tensão. A explicação racional da elite versus a crença popular persistente nesses fenômenos aéreos e nos seus agentes, os tais tiranos do ar, que Vale diz que até imperadores como Carlos Magno levavam a sério. Ele vai juntando mais exemplos históricos, né? O pai do matemático Jerome Cardan, em 1491, que teria conversado com 7 seres aéreos sobre o universo. O jovem Goethe, em 1768, vendo uma estrutura luminosa, tipo um anfiteatro iluminado se movendo numa ravina. São fragmentos, né? Pequenos relatos que sugerem encontros ou observações fora do comum ao longo da história. E aí, com essa base histórica montada, ele faz a ponte para os tempos modernos. Ele argumenta que os casos de OVNIs do século XX não saíram do nada. Ele apresenta exemplos que, para ele, ecoam esses padrões antigos. É aí que fica mais interessante ainda, né? Ele menciona casos como o da mulher em Wisconsin, em 1961, que viu um disco pousar, derreter a neve, sentiu calor. Ou o caso clássico da família Sutton, em Kentucky, 1955. Aquela história do cerco de horas pelos homenzinhos. Descrição bizarra, né? Cabeças grandes, orelhas pontudas, olhos enormes, braços longos com garras, trajes prateados brilhantes. Que flutuavam e pareciam imunes a tiros. É um relato bem intenso. E os casos europeus da onda de 54, 55, como o do Marius Duhalde na França? Sim. Encontrou um objeto escuro nos trilhos, viu 2 seres pequenos com roupa tipo de mergulhador e foi paralisado por um feixe de luz do objeto. E o Maurice Massi, também na França, mas em 65, viu a máquina oval no campo de lavanda, 2 seres pequenos, menos de 1 metro, cabeças grandes, olhos amendoados. E que faziam sons guturais e paralisaram ele com um aparelho tubular antes do objeto sumir instantaneamente. Essa paralisia temporária com a pessoa consciente é um detalhe que aparece muito, né? Perturbador. O Massi ficou lá, imóvel, uns 20 minutos, vendo tudo. Exato. Então, no fim do primeiro capítulo, Vale amarra isso tudo. Ele sugere que, apesar das diferenças nas descrições que são influenciadas pela cultura, pela tecnologia de cada época, tem um núcleo comum ali. Objetos voadores estranhos, encontros com seres não humanos, ou no mínimo incomuns, e interações físicas. Calor, som, paralisia. Para ele, isso aponta por um fenômeno real, persistente, mas que a natureza continua escapando. E aí ele lança as perguntas pro resto do livro. O que são essas entidades? São reais ou projeções da nossa mente? Por que fascinam e assustam? Tem uma intenção por trás? Uma tentativa de influenciar a gente?
como a Aimee Michel especulou? Questões pesadas. E que levam direto para o capítulo 2. O bom povo. Aqui ele mergulha de cabeça na comparação com o folclore. Fadas, elfos, duendes, traçando paralelos bem surpreendentes com os ocupantes de OVNIs. E ele começa com um caso americano, que é quase cômico, né? Se não fosse a aparente sinceridade da testemunha. O caso do Joe Simonton, Eagle River, Wisconsin, 1961. Um fazendeiro de 60 anos. Isso, ouviu um barulho tipo pneu em estrada molhada, saiu e viu um objeto metálico pousado. Parecia 2 tigelas invertidas. Uma escotilha abriu, ele viu 3 homens pequenos, tipo 1,50, pele escura, roupa escura justa, gola alta, capacete. E um deles apontou para o jarro de água que o Simonton tinha. Ele foi lá, encheu o jarro, entregou. E, em troca, Recebeu 3 panquecas, quentes, furadinhas. panquecas intergalácticas. O mais doido é que ele guardou uma. A Força Aérea analisou. E eram feitas de trigo sarraceno, gordura e sal. Coisa da terra mesmo. Ele disse que tinha gosto de papelão. Pois é, a avaliação oficial foi que ele parecia sincero, acreditava mesmo naquilo, e o objeto decolou na vertical com um som sibilante. Mas o ponto para o Vale é o absurdo da troca. Água por panqueca sem gosto. Exato, é nesse absurdo que ele entra com o folclore de vez. Cita trabalho do W.I. Evans Wentz. Ah, Wentz, um antropólogo que, no começo do século XX, coletou muitos relatos sobre a crença em fadas na Irlanda, Escócia, País de Gales, Bretanha. Wentz documentou histórias de encontros com o bom povo, ou a gentry, que seria a nobreza das fadas, né? Isso. Tem um exemplo ótimo de um homem, Ben Bulben, na Irlanda, que encontrou uma figura alta de azul que mandou ele embora e não usar armas, agindo como um soldado de guarda. Histórias que, embora raras no século XX, eram super comuns e aceitas como reais antes. E a descrição da gentry que o Wentz coletou é cheia de detalhes que o Vale acha importantes. Eram vistos como uma raça diferente, superior, às vezes altos, nobres, com estrutura social própria, até militar. Tinham poderes, visão aguçada, vozes musicais. E um interesse forte em assuntos humanos, tipo justiça. Acreditava-se que podiam levar pessoas para o mundo deles, às vezes mudando o corpo delas. Viviam muito, talvez imortais. E os tabus, né? Não comer a comida deles, que não tinha sal, senão não voltava. Podiam casar, ter filhos, mudar de forma. Toda essa complexidade do folclore contrasta muito com a imagem simplista do alienígena moderno, né? Totalmente. E as panquecas do Simonton, onde entram nisso? Ah, o Valley acha paralelos na Europa. Na Bretanha, tinham lendas dos Fions, seres que moravam em cavernas ou montes, que teriam dado panquecas mágicas de trigo sarraceno para uma mulher. Panquecas que nunca acabavam, em troca de silêncio sobre a origem delas. E ela quebrou o pacto, claro. Claro. E a magia acabou. Vale também cita um conto galês sobre um homem que comeu bolos dados por seres pequenos numa dança de fadas e perdeu a noção do tempo. Horas pareceram semanas. Então, a comida oferecida por esses seres, tanto no folclore quanto nos casos modernos, parece ter algo estranho, né? Ligada a acordos, a mudanças de percepção. Exatamente. E é essa mistura do banal, panquecas, água, com o extraordinário, que o Valley usa para cutucar a hipótese extraterrestre pura. Ele pergunta por que seres tão avançados se comportariam de forma tão bizarra, tão trivial aparentemente. Por que pedir água para um fazendeiro isolado? Por que panquecas? A natureza absurda dos encontros, para o Valley, não é um defeito do relato. É talvez uma característica central do fenômeno, algo que o folclore já tinha sacado. Sim, o absurdo desafia a nossa lógica e força a gente a pensar em outras coisas, talvez ligado a como a nossa própria consciência interage com isso ou a natureza esquisita do fenômeno em si. Capítulo 2. Os vestígios físicos. Ele compara os ninhos de discos, as marcas de pouso dos OVNIs com os círculos de fadas do folclore. O caso de Tully, na Austrália, 1966. O fazendeiro viu um disco sair de um pântano e deixar um círculo de juncos amassados no sentido horário.
um ninho flutuante, e acharam vários outros na região. E aquele caso na Inglaterra, em Charlton, 63. Uma cratera de uns 2,5 metros num campo, vegetação queimada, 4 buracos em volta. Isso, a investigação militar primeiro pensou em meteorito, depois descartou. E falaram que os detectores de metal ficaram malucos no local. O Vale liga essas marcas direto aos círculos de fadas, que o povo dizia ser onde eles dançavam à noite. Ele cita o Ents, de novo, que foi levado para ver um desses círculos, e até o avô do Darwin, o Erasmus, que em 1789 já especulava que raios poderiam causar essas marcas. A ideia talvez seja o mesmo tipo de efeito físico, só que interpretado de formas diferentes com o tempo. Faz sentido. Ele também fala de encontros onde os seres parecem mais normais, mas as ações são bizarras. O caso do Gary Wilcox, Nova York, 64. Ah, sim. Encontrou 2 homens pequenos, 1,20 metros, de macacão branco, perto de um objeto oval. Eles estavam coletando amostras de solo. E teriam conversado com Wilcox sobre dificuldade de viagem espacial, essas coisas, e pediram um saco de fertilizante, orgânico. Que o Wilcox buscou, deixou lá, e no dia seguinte tinha sumido. Bizarro. E o caso italiano de 57. Uma mulher colhendo flores, vê um disquinho pousar, 2 seres de macacão cinza e capacete saem, falam algo que ela não entende. E pegam um vaso de flores dela. E vão embora. Pedidos e coletas estranhamente mundanos. Que o Vale conecta com temas do folclore de novo. Exato. O tema do roubo, da abdução, muito forte nas histórias de fadas. Ele lembra um conto japonês das donzelas celestiais que descem, uma é capturada. A gentry irlandesa, que era acusada de roubar plantas, comida, até crianças, os changelings, e de perseguir animais, cavalos, veados. Então, para o Valen, o interesse dos ufonautas por amostras de solo, plantas ou até pedir fertilizante ecoa esse comportamento antigo de coletar, de roubar coisas do nosso mundo. E essa conexão fica mais sombria quando ele toca nos casos modernos de mutilação de animais, né? O cavalo Snip, no Colorado, em 67. Terrível. Cortes precisos, órgãos removidos, sem sangue, perto de marcas circulares, mato amassado. Casos que desafiam a explicação comum. Que, pro Valencian, lembram a ações às vezes malévolas ou incompreensíveis do bom povo. Ou aquele caso dos meninos na Pensilvânia, 66, que viram um ser pequeno de verde fugir de um objeto deixando um pó verde para trás. Exatamente. O capítulo 2, então, amarra e expande o que ele começou no capítulo 1. Ele mostra de forma sistemática como o comportamento dos ocupantes de OVNIs modernos, as aparições e sumiços, a aparência variada, os pedidos absurdos, os vestígios, o interesse pela vida na Terra, às vezes de forma sinistra. Tudo isso espelha de forma impressionante o comportamento do bom povo do folclore mundial. Então, ele usa esses paralelos não para dizer OVNIs são fadas, mas para sugerir que talvez seja um fenômeno único, persistente, que se manifesta de formas que a gente interpreta com as nossas lentes culturais, sejam fadas, demônios, tiranos do ar ou ETs. Precisamente. Os paralelos desafiam a explicação ET simplista e apontam para algo mais complexo. Talvez mais próximo da Terra, ou da nossa psique, ou de uma realidade que interage com a nossa de um jeito bem esquisito. Os próprios nomes, né? Bom povo, bons vizinhos. Carregam essa ironia, né? Eufemismos para seres poderosos, às vezes perigosos. Como diz o poema do Wallingham, que o Vale cita, lá no alto das montanhas aéreas, não ousamos ir caçar com medo dos homenzinhos. Uma conexão direta. Exploramos então esses argumentos iniciais do Jacques Vallée no Passaporte para a Amazônia, focando só nos capítulos 1 e 2. Vimos como ele começa a tecer essas conexões entre história, folclore e OVNIs modernos, com base nas características e comportamentos que ele apresenta ali. Mas é bom lembrar que isso é só a ponta do iceberg do pensamento dele nesse livro, né? Os capítulos seguintes vão aprofundar e complicar bem mais essas ideias, trazendo outros aspectos do fenômeno. Com certeza. E é para lá que a gente vai na próxima vez. Nossa análise vai continuar essa investigação fascinante, mergulhando nos capítulos seguintes de Passaporte para a Amazônia. Fica a pergunta no ar, então.
Se essas histórias todas, antigas e modernas, não são só sobre ETs como a gente imagina, nem só contos populares sem base, que tipo de realidade mais estranha, talvez paralela, ou que mecanismo da nossa própria consciência elas podem estar indicando pra gente, né? Agora vamos para a parte final da análise do conteúdo do livro. Vamos mergulhar nos capítulos finais, sabe? Onde o autor, o Jacques Vallée, ele realmente, assim, costura os argumentos mais provocativos. A partir do capítulo 3, ele leva a gente para explorar essa ideia de uma comunidade secreta. E como esses relatos antigos de fadas, seres elementais, podem ser, na verdade, chaves para entender os fenômenos aéreos modernos, os OVNIs. Exatamente. A proposta central é que existe um fenômeno que continua, né? Mas que se adapta à cultura de cada época. Isso mesmo. E o ponto de partida dele é um trabalho bem antigo do reverendo Robert Kirk, lá de 1691. Ele documentou as crenças escocesas sobre uma comunidade secreta de elfos, faunos e fadas. Ah, sim, o Kirk? E o Kirk, veja bem, ele não via esses seres como lenda, não. Para ele, eram entidades reais, tipo intermediárias entre nós, humanos, e os anjos. Que interessante! E ele descreveu características que hoje, quando a gente lê, soam estranhamente familiares, sabe? Em outros contextos. Corpos meio etéreos, fluidos, que podiam aparecer e desaparecer, principalmente no crepúsculo. Nossa, essa coisa de aparecer e sumir do nada é um clássico em relato de OVNI, né? Quase como se fossem feitos de, sei lá, luzes ou fumaça, às vezes. Precisamente. E o Kirk também disse que eram inteligentes, curiosos e, isso é crucial, capazes de carregar pessoas. O que a gente hoje chama de abdução, né? Abdução, exato. E que eles viviam ou no ar, ou em lugares subterrâneos, tipo cavernas, e tinham uma sociedade organizada, a tal comunidade. Aí o Vallée conecta isso com os elementais dos ocultistas medievais, sabe? Gnomos, silfos, sugerindo que o Kirk talvez estivesse tentando entender um fenômeno real, só que com a linguagem da época dele. Faz sentido. E o livro mostra que essa interação não ficou lá no século XVII, né? Ele traz uns casos modernos que parecem muito com essas descrições antigas. Tipo aquele caso de Noatre, na França, em 54. Lembro desse. Trabalhadores de construção ficaram paralisados, viram um ser estranho de capacete, uma cúpula brilhante. E o mais bizarro, o ser e a nave sumiram como uma imagem que se apaga. Várias testemunhas confirmaram. E o principal observador teve sintomas depois, insônia, dor de cabeça. Esse padrão paralisia, efeitos físicos, desaparecimento súbito é um fio que conecta tudo. E tem outro caso que ele cita que reforça isso, lá de Tutankhamun, no Reino Unido, em 67. Do homenzinho azul? Esse mesmo. Crianças viram um homenzinho azul que aparecia e sumia numa névoa. E a professora notou os detalhes na hora, separadamente. Barba azulada, roupa única, capacete. Detalhes bem específicos, né? Muito. O ponto do Vallée não é dizer que fada é homenzinho azul ou piloto de OVNI, entende? Mas que o núcleo da experiência de contato continua o mesmo. Seres estranhos aparecem, interagem de um jeito bizarro, causam efeitos físicos, psicológicos e depois somem, deixando todo mundo perplexo. A aparência externa, o disfarce deles, parece que muda, mas a interação básica continua. Então aquela ideia de que esses seres, o Sith ou Gentry do folclore, eram os antigos ocupantes ou os bons vizinhos, apesar de nem sempre serem tão bons assim, com sequestros e tal. Exato. Ganha outra dimensão. E aquela teoria meio polêmica do David McRitchie, de que as lendas de anões na Escócia podiam ser, na verdade, memórias dos pictos históricos. Sim, o Vallée menciona um McRitchie como um exemplo dessa tentativa de achar uma base histórica para o folclore. Claro que essa ligação específica com os pictos é bem debatida, né? Arqueólogos, folcloristas. Sim, sim. Mas a questão central para o Vallée é a persistência e a consistência dessas tradições sobre interações com seres não humanos ou de aparência diferente. Ele até elogia a sofisticação da transmissão oral gaélica, que preservou detalhes que ele acha importantes. Entendi. No fim das contas, para ele o fenômeno se adapta. Ontem eram elfos, hoje talvez sejam ocupantes de OVNIs, mas os elementos-chave do encontro,
Esses são os mesmos. Essa linha de raciocínio leva direto para o capítulo 4, né? Para Magônia e de volta. O nome já é sugestivo, Magônia, aquele lugar mítico, e a epígrafe fala da mente vazia depois de voltar da Terra das Fadas. Aqui a coisa fica mais perturbadora. Amnésia, tempo perdido, o impacto psicológico. Aquele caso do soldado Jerry Ewing, em 59, é de arrepiar. Encontrado inconsciente depois de ver uma luz, sem memória, falando coisa com coisa, depois agiu como robô e sumiu para sempre. Mostra bem o potencial destrutivo desses encontros, né? E claro, aí vem o caso que virou símbolo, Betty Barney Hill em 61. O clássico. O lapso de tempo na estrada, os pesadelos e a hipnose que revelou toda aquela narrativa de abdução por seres que hoje são icônicos, os Greys, né? Olhos grandes, cabeça desproporcional. E é interessante que as descrições deles tinham umas diferenças, né? Entre o que a Beth e o Barney contaram sobre hipnose. Tinham nuances, sim, mas a essência da experiência era a mesma, compartilhada. O Vale parece usar esses casos para dizer que a abdução, o tempo perdido, não é coisa de agora, tem raízes antigas. Ele traz outros exemplos ainda mais estranhos, como aquele na França, em 67. Uma mulher atacada por algo invisível. Ah, esse é demais. Mas que ela sentiu fisicamente como uma carapaça de aço e teve paralisia, uma risada esquisita, marcas no corpo, gosto metálico e uma luz que foi embora depois. Isso aí desafia qualquer explicação fácil. Totalmente. É o que chamam de alta estranheza, né? Um ataque físico por algo que não se vê. O Vale adora esses detalhes que quebram nossas caixinhas. Ele não vê como erro no relato, mas como parte essencial do fenômeno. Talvez indicando que não é algo puramente físico, ou é transdimensional. Ele até faz um paralelo com aquele desaparecimento misterioso do regimento Norfolk, lá em Galípoli, em 1915, que foi associado a umas nuvens estranhas. Não que seja prova literal, mas aponta para um padrão histórico. Desaparecimentos inexplicáveis ligados a fenômenos aéreos estranhos. E a questão do tempo. No folclore tem um monte de história de gente que passa, tipo, um dia na Terra das Fadas e quando volta passaram anos, séculos. Exato. Uma relatividade temporal muito antes de Einstein pensar nisso. É impressionante. E os presentes que eles davam? Comida que não acabava, mas só se você guardasse o segredo. Carvão que virava ouro. Sempre com essa qualidade meio efêmera, quase ilusória, né? Lembra um pouco aquelas panquecas que o Joe Simonton disse ter recebido de OVNIs. Exatamente. E, claro, a tradição super persistente dos changelings, as crianças trocadas. Até gente como Martinho Lutero levava isso a sério. Pro Vali, são mais peças desse quebra-cabeça enorme, indicando uma interação que é complexa e muitas vezes enganosa. E aí o livro entra num terreno ainda mais delicado, o biológico, o sexual. O caso brasileiro do Antônio Vilas Boas, de 57, é central nisso. Ah, sim, o Vilas Boas. Com aquele relato super detalhado de exame médico e, bom, um encontro sexual forçado com uma tripulante não humana dentro da nave. É um caso que muita gente simplesmente descarta, né? Mas o Vallée coloca ele num contexto histórico bem surpreendente. Pois é. Ele conecta direto com o trabalho de um teólogo do século XVII, Ludovico Sinistrari, que escreveu sobre íncubos e súcubos. Mas atenção, o Vallée não está dizendo que o Vilas Boas foi atacado por demônios, não é isso. Qual é o ponto dele, então? O ponto é que o Sinistrari, quando documentou casos como o da Hierônima de Pávia, que era assediada por uma entidade invisível que tocava nela, dava presentes, causava poltergeist e tinha relações sexuais, ele estava, na verdade, descrevendo um padrão de interação física e biológica com entidades não humanas. E o Sinistrari fazia umas distinções importantes, né? Tipo que esses seres não tinham medo de relíquias sagradas como os demônios que possuíam pessoas. Talvez fossem outra coisa, tipo os elementais que o Kirk falava. Exatamente. E ele discutiu a questão da compatibilidade biológica. Chegou a citar Gênesis 6.4, sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Nossa. Ele estava lidando com a realidade física desses encontros relatados, incluindo a possibilidade de reprodução.
Para o Vale, isso é fundamental. Ele sugere uma linha contínua, relatos antigos de sexo com fadas ou demônios e relatos modernos como o do Vilas Boas. Apontam para um fenômeno que não parou, que envolve aspectos biológicos, talvez genéticos, e que se manifesta de acordo com as crenças da época. Então não seria só ver uma luz no céu. Não. Seria uma interação muito mais profunda, talvez até programada. Essa ideia de um programa por trás leva a gente para o capítulo 5, Filhos da Imortalidade. Aqui o foco muda um pouco. Vai para o impacto psicológico nos contatados. O trauma, o desequilíbrio, o tal mito do contatado. E o Vale critica a ciência por ignorar esse lado humano. Sim, e alerta para o potencial de manipulação usando a própria mitologia dos OVNIs. E aí ele faz umas conexões ainda mais ousadas. Liga o fenômeno OVNI a aparições religiosas. O caso de Enoch na Irlanda em 1879 é um exemplo-chave para ele. Várias testemunhas viram figuras religiosas brilhando, sentiram efeitos físicos ali no local, tipo, a chuva não molhava onde a aparição estava. Teve gente que sentiu algo ao tentar tocar as figuras, e depois tiveram curas milagrosas. E o Vale destaca as semelhanças na estrutura do evento com avistamentos de OVNIs. Luzes estranhas, entidades luminosas, efeitos no ambiente, curas inexplicáveis. É uma comparação que, nossa, deve gerar muita polêmica. Ligar Fátima, Guadalupe, Nokia, OVNIs, muita gente vai dizer que são coisas totalmente diferentes. Como ele justifica misturar isso? A justificativa dele não é diminuir a experiência religiosa, tipo, era só um OVNI. Não é isso. Ele aponta para padrões de manifestação que são parecidos. Entendi. A estrutura. Isso, a estrutura. Um fenômeno luminoso. Aparecem entidades com uma mensagem ou um efeito. Isso causa um impacto enorme nas testemunhas e na cultura local. Ele sugere que o mecanismo por baixo possa ser o mesmo, mas a interpretação e a forma que ele toma são moldadas pela cultura. Faz sentido. Assim como o fenômeno pode aparecer como fada ou como piloto de nave, talvez possa aparecer como aparição divina, dependendo do contexto, das expectativas. Ele também cita Guadalupe, né? México, 1531, o Juan Diego, as rosas fora de época, a imagem na tilma. Outro evento anômalo com um impacto gigantesco. Entendi. O foco é na forma como se manifesta, não no conteúdo teológico em si. E essa ideia de adaptação do fenômeno fica bem clara com a onda dos airships, aqueles dirigíveis misteriosos nos Estados Unidos lá por 1896, 97. Exatamente. Essa onda é fascinante porque é muito diferente dos OVNIs clássicos que a gente pensa hoje. As naves eram descritas como máquinas mais toscas, sabe? Formato de charuto, às vezes com rodas, hélices. E os tripulantes? Frequentemente pareciam humanos normais. Inventores meio excêntricos, tem relatos de gente conversando com eles, pedindo água, óleo, ferramenta. Interações quase banais, né? É verdade, aquele caso no Texas do tripulante Smith que pede óleo, cinzel, pedra azul e paga com dinheiro. Ou os policiais conversando com uma tripulação que tinha até uma mulher de guarda-chuva. Bem diferente dos Greys silenciosos, né? Totalmente. E aquele caso da âncora que teria caído de um navio voador no Texas. O Vale conecta isso de forma brilhante com lendas medievais da Europa sobre âncoras caindo de navios nas nuvens. Incrível. Para ele, a onda dos airships é uma prova-chave da tese dele. O fenômeno se manifestou usando a tecnologia de ponta da época, os dirigíveis como disfarce. Assim como hoje ele se manifesta como nave espacial. A tecnologia que as pessoas relatam parece espelhar a expectativa humana daquele momento. E isso nos leva àquela ideia da mentira funcional, né? Que o fenômeno parece, às vezes, ser de propósito enganoso, quase teatral, como naqueles casos brasileiros que ele cita. Sim. A explosão em Ubatuba, que deixou fragmentos de magnésio puro, em 57. O pouso em São Paulo, em 62, com homens de máscara de gás dando choque elétrico. Ou o caso de Diamantina, em 67, com um aparelho que paralisava as pessoas e deixou fragmentos de metal avançado. A tecnologia parece real, mas as interações são muito bizarras. É. E isso levanta as grandes perguntas que o Vale deixa no ar, né? Será que isso tudo é uma fraude mundial incrivelmente elaborada e que dura séculos? Mas com que propósito?
Exato. Seria uma inteligência avançada nos guiando ou nos manipulando, ou só observando? Será que a gente está lidando com um universo paralelo? Ou talvez sejam projeções da nossa própria consciência coletiva? Ele critica muito a ciência por não levar essas perguntas a sério. E também o acobertamento governamental que impede um estudo aberto. Ele até menciona aquela peça do Arthur Koestler, Twilight Bar, de 1933, que descreveu um apagão causado por um objeto voador décadas antes disso virar um tema comum nos relatos de OVNIs. É premonitório mesmo. Impressionante. E nos pensamentos finais dele, ele reforça: o fenômeno não está diminuindo, está ligado ao nosso senso de tempo, de destino, e talvez, como aquele Silfo disse para o Cardano, o universo seja recriado a cada instante, o que permitiria essas intrusões na nossa realidade. E para dar um peso empírico a esses padrões todos, tem o apêndice do livro, né? Onde ele cataloga centenas de pousos e contatos próximos de 1868 a 1968. Ah, o catálogo. Ele mesmo avisa que a confiabilidade dos relatos varia, claro. Mas o conjunto serve para mostrar como certos elementos se repetem ao longo de um século. Paralisia, seres pequenos, marcas no solo, interações estranhas. Não é uma prova final, mas é um mapa para quem quer investigar. Nossa, depois dessa exploração toda, densa e super provocativa das ideias do Vallée, fica uma pergunta no ar, né? Uma pergunta bem grande. Com certeza. Se esses fenômenos, como o Vallée argumenta de forma bem convincente, não são simplesmente naves de outros planetas, como a gente vê na ficção, nem só erro de identificação ou fraude, então, que tipo de realidade eles estão mostrando para a gente? Será que são manifestações de uma interação mais fundamental, mais profunda, entre a consciência humana e o próprio tecido da realidade? Uma interação que se veste com a roupa cultural de cada época? Ou, como ele mesmo sugere em outros trabalhos depois desse livro, talvez a gente esteja lidando com algum tipo de sistema de controle não humano, que está sutilmente moldando nossas crenças, nossa história. É uma questão que mexe com as nossas ideias mais básicas sobre o mundo, né? Uma reflexão e tanto para a gente encerrar essa análise. Queremos agradecer imensamente a companhia de todas e todos nesta exploração final do conteúdo deste livro tão instigante. Muito obrigado mesmo. E muito obrigada pela interação constante, por compartilharem nosso trabalho, isso ajuda demais. Verdade. E fica, claro, o convite. Inscrevam-se no canal Arqueobook, tanto aqui no YouTube quanto lá no Telegram, para não perderem as próximas análises e descobertas que a gente vai compartilhar. Isso aí, acompanhem a gente. Até a próxima!